Olá, mais um Papo da Madrugada começando aqui no instantenews.1. Boa É, noite, Marcelo Campos. boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que acompanha a gente aqui no Papo da Madrugada. É isso. Bom, a gente começa o programa de hoje mostrando como uma decisão ruim de um membro da nossa Suprema Corte traz consequências muito grandes para a sociedade. Essa semana, caças da FAB interceptaram um avião e obrigaram o piloto a descer. Isso aconteceu no estado de Mato Grosso do Sul. O avião transportava meia tonelada de cocaína. O piloto, condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por tráfico internacional de cocaína em 2014, estava em liberdade por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Você vê, condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por tráfico internacional de drogas em 2014. Esse piloto estava em liberdade desde dezembro de 2018, Ronaldo, graças ao habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Segundo o jornal Campo Grande News, naquela decisão, o ministro entendeu que o traficante deveria aguardar em liberdade até o trânsito em julgado, ou seja, até se esgotarem todas as possibilidades de recurso contra a pena que foi determinada lá em 2014 pelo então juiz federal Odilon de Oliveira. É isso, Marcelo. Infelizmente é isso. É a cara do Brasil, né? Cara da Ó, impunidade. Né? Que coisa, hein? Mas na segunda-feira, muita gente ficou de alma lavada, né? Vendo a entrevista do Felipe Neto na Globo News. Fernando Gabeira fez uma pergunta que deixou o blogueiro fantoche da esquerda muito desconcertado. Vamos ver? vamos. Tivesse, de repente, essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, não é meio estranho? Soa estranho, mas, de novo, soa estranho, realmente não parece algo que deveria acontecer num ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo e de novo, não tenho especialidade para comentar a decisão técnica dele. Mas eu concordo com o seu ponto de vista como leigo, eu sendo leigo, tá? Não dizendo que você seja, porque você não é leigo, inclusive sou seu fã, Gabriel, querendo dizer isso. Tivesse, de repente, essa decisão. Que coisa, hein, Ronaldo? Essa é a prova de que se trata mesmo de um blogueiro fake, né? Ele ultimamente tem falado sobre tudo, de Olavo de Carvalho à censura aos apoiadores do presidente. Ele foi convidado, essa é realmente inacreditável, por Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para discutir um projeto de lei. Que papelão, né? E Que fez coisa. até live com o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Você vê claramente que uma simples pergunta desmonta toda a narrativa sobre esse blogueiro fake mesmo. Ficou perdido, não soube responder. Ele disse que era leigo no assunto. Aí você vê que tem gente manipulando o rapaz, né? É muito fácil falar sobre qualquer assunto quando você tem alguém para escrever o que você vai falar e dizer na frente de um teleprompter. Para quem não conhece, o teleprompter é uma tela onde passa o texto, ela fica na frente da lente da câmera, e o texto vai passando na velocidade da leitura de quem está apresentando, para dar a impressão de que o sujeito não está lendo, né? E ele fala com uma propriedade muito grande. Mas a gente sabe que ele não tem mesmo a menor condição de dizer um décimo das coisas que ele publica. Só sabe mesmo induzir crianças ao sexo precoce e, pasmem, provocar paz, dizendo que se fosse para um motel com ele, ficaria apaixonado. Isso é um sujeito procurado pelo presidente da Câmara e pelo ministro Barroso para fazer entrevistas, para dar sugestões de projetos, para fazer live. E isso é muito estranho, Ronaldo. É, muito estranho mesmo, Marcelo, tudo isso. Bom, e um deputado protocolou um pedido na Procuradoria-Geral da República para a apuração das denúncias do jornalista Alan dos Santos, né, Marcelo? Deputados que apoiam o governo
precisam fazer isso, tem que recorrer às instâncias competentes para que tomem aí providências e coloquem um freio nessa conspiração que está em curso, né? O Jornal da Cidade Online publicou um resumo sobre as denúncias do jornalista Alan dos Santos. Para que a gente possa entender essa denúncia, a gente precisa voltar a maio desse ano. Foi em maio que o Alan recebeu as informações de que o Barroso, Moraes e ministros do Tribunal Superior Eleitoral, STJ e TCU, além dos presidentes da Câmara e do Senado, se reuniram em Brasília, de madrugada, para discutir a derrubada do presidente Bolsonaro. Na ocasião, segundo eles, chegaram a solicitar até a ajuda da deputada Joyce Hasselmann. Em junho, o Moraes determinou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão na casa do Alan dos Santos, para descobrirem a fonte que deu a notícia sobre aquela reunião secreta, porque isso estava engasgado na garganta de todo mundo ali do Supremo que participou dessa reunião. Como não encontraram nada, acabaram refazendo a operação 15 dias depois. A Polícia Federal voltou lá na casa dele em Brasília e não descobriram até agora a fonte da informação. Em julho, ainda sem entender como é que o Alan teve acesso às informações aí da tal reunião secreta, o Barroso transferiu um servidor do STF para o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, onde ele assumiu a presidência, e o coloca na área de segurança para apurar se existe sistema de espionagem contra os ministros do TSE ou do STF, lá em Brasília. Uma empresa contratada acabou descobrindo malas de espionagem nas embaixadas da China e da Coreia do Norte, além de outra mala na casa do advogado Cacai do PT. Então, após descobrir que as malas estavam a menos de 5 quilômetros do Palácio do Planalto, o Barroso tinha que ter alertado aí a Presidência da República, o Ministério da Justiça ou a Polícia Federal. As informações do caso vazaram e o Alan dos Santos, temendo aí por sua vida, em virtude da gravidade do fato, saiu até do país para denunciar o crime de prevaricação do ministro Barroso. Mas esse crime pode ser enquadrado, inclusive, na Lei de Segurança Nacional, né? É verdade. A Lei de Segurança Nacional, Marcelo, diz que quem encobrir informações de espionagem internacional está sujeito a penas de mais de 20 anos de prisão. Mas o curioso é que nenhum veículo da grande mídia, né, tocou no assunto. E ainda dizem que o jornalista é um blogueiro que espalha fake news. Só que a coisa está esquentando, né? O Alan começou a mostrar parte do conteúdo aí da sua denúncia, e o canal Terça Livre denunciou que a família do ministro já está no Paraguai, o que poderia até indicar a preparação de uma possível fuga. A gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, Ronaldo. O Barroso foi o advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, que tentou fugir para o Paraguai, lembra? E para de lá depois partir para um local incerto e evitar até a sua deportação para a Itália, para onde ele acabou indo anos depois para cumprir a sua pena por terrorismo e assassinato. O canal Terça Livre afirma que foi após esse episódio que o Barroso foi nomeado para o STF. Mas parece que o jornalista Alan dos Santos teria também um dossiê, né, que desvenda o caso Adélio Bispo, podendo inclusive ter provas de quem mandou matar o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Essa história aí do Adélio é impressionante, né? E bate com a denúncia feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Quer dizer, eu digo as duas histórias que são impressionantes, a do caso Adélio e essa conspiração com relação ao presidente da República. E essa, sim, foi consequência aí de um grande arranjo, né? E denunciado pelo ex-deputado Roberto Jefferson. Ele foi o primeiro a falar sobre essa conspiração, né? O negócio não é brincadeira, não. Você pode se preparar porque deve aparecer muita podridão em breve.
Houve muita coisa aí, Marcelo. Agora, o jornalista Oswaldo Eustáquio continua impedido de exercer sua profissão, né? Não, eu acho que não, Ronaldo. Sabe por quê? Porque ele já está publicando posts no Twitter. Ele divulgou essa semana que o FBI e a CIA descobriram um espião a serviço do governo chinês aqui no Brasil. E diz que a ala tucana da Polícia Federal ignora o caso. Ele tinha dito, quando esteve preso, não sei se você lembra, que um carcereiro disse a ele que a Polícia Federal em Curitiba era controlada pelo PSDB. Os americanos querem que a nossa Polícia Federal colabore com eles, né? Pois é, agora, Marcelo, tem muita coisa aí em jogo, viu? Inclusive a implantação da tecnologia 5G no Brasil. Com certeza. Vamos ver um vídeo, acho legal a gente ver, né? Um vídeo agora com uma matéria mais aprofundada, produzida pelo jornalista Oswaldo Eustáquio. Vamos lá? Vamos lá, então. Documentos secretos da CIA e do FBI que a reportagem teve acesso revelam que o Serviço de Inteligência do governo chinês recrutou um professor brasileiro de direito internacional para o serviço de espionagem com o objetivo de cooptar agentes políticos brasileiros para criar um ambiente favorável para a empresa chinesa Huawei ter a concessão da tecnologia 5G no Brasil. A agência de inteligência britânica M6 também já tem a informação, pois, ainda de acordo com o documento americano, os encontros do espião com membros do Partido Comunista Chinês ocorrem na Europa. As agências de inteligência americanas querem a cooperação da Polícia Federal Brasileira para aprofundar as investigações sobre o espião. Após o estremecimento das relações entre China e Estados Unidos, o Brasil se tornou terra mais fértil para a atuação do gigante asiático na América. Fontes ligadas ao FBI disseram que a morosidade de uma ala da Polícia Federal no Brasil para dar prosseguimento ao pedido da cooperação pelos americanos tem atrapalhado o processo de investigação contra o espião. Esta ala da PF ainda seria ligada ao PSDB, herança de um aparelhamento histórico do órgão. O presidente Bolsonaro tem trabalhado duro para mudar isso. No entanto, foi impedido pela Suprema Corte Brasileira de indicar um diretor da Polícia Federal de sua confiança, fato nunca antes ocorrido no Brasil. Enquanto isso, o espião brasileiro, recrutado pelo governo chinês, tem estrada livre para atuar no país, ou tinha. De acordo com documentos secretos da inteligência americana, ele se chama Evandro Menezes de Carvalho. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China e professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O primeiro agente político cooptado pelo espião foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele chegou ao presidente através do então ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O espião esteve na China em agosto de 2016 para organizar um encontro de Temer com o ditador Xi Jinping. O plano para o encontro dos presidentes se concretizou em terras chinesas em setembro de 2016, menos de um mês depois do impeachment de Dilma Rousseff. Vale lembrar que a gestão Temer nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é ligado ao PSDB, como já havia denunciado o ex-senador Magno Malta. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí Temer errou. Tenho indicado você, sinceramente. Ele poderia ter aprendido com Lula. Lula indicou um rapaz que ninguém sabia quem era. O PT não conhecia. Jovem, nem o Brasil. Eles não sabiam, ele indicou assim para mostrar que ele não é igual aos outros. Indicou um rapaz chamado Toffoli, você conhece? Outro político cooptado para favorecer os projetos do governo chinês no Brasil foi o senador José Serra, que foi cooptado quando acompanhou Temer na comitiva à China.
Serra foi porta de entrada do espião para apoiar as eleições de João Dória no governo de São Paulo, que vai pagar a fatura agora em um grande encontro no segundo semestre de empresários chineses na capital paulista em setembro de 2020. O objetivo é comprar terras, é comprar portos no Brasil. Ele tem carta branca do governo chinês para operar em nome do Partido Comunista e cooptar autoridades brasileiras para favorecer empresas chinesas a comprarem terras brasileiras para o cultivo de soja, compra de portos, como no caso de Paranaguá, do terminal de contêineres, o TCP, e no Maranhão, sob a chancela de Flávio Dino, lá no porto também. Os chineses também querem construir estradas de ferro, ou seja, querem ter o domínio da tecnologia, do campo, das estradas de ferro e dos portos brasileiros. A reportagem teve acesso a um número de telefone fixo utilizado pelo espião para conversar com interlocutores do Partido Comunista Chinês. Conseguimos falar com Evandro Menezes de Carvalho nesse número. O senhor está sendo investigado pela FBI e pela CIA por trabalhos com a China, assim, né? O FBI e a CIA, eles entendem que o senhor teria que fazer um trabalho, chamam quase como de um espião, assim, né? Trazendo informações da China para o Brasil e vice-versa. E também pela M6 da Inglaterra, né? E pela M6 também, que é a Agência de Inteligência da Inglaterra. Tem um documento... tem... E daí eu estou ligando para o senhor para dar a oportunidade do senhor falar, né? Que o senhor está sendo acusado de ser um espião no Brasil. Não, eu sou um jornalista. Isso não é um procedimento correto em um país que é uma república democrática, né? O senhor diz a China? Não, Brasil. Então, mas é que não é o Brasil, é que é o FBI que está investigando. Essa ligação, tá bom? Tá, mas o senhor não quer falar sobre isso? Desligou. Esse foi o professor Evandro Menezes, acusado pela CIA, pela FBI, investigado, não é acusado, na verdade, de ser um espião chinês. Ele ficou com medo, vocês viram. Nós vamos investigar mais. As movimentações financeiras e contratos das estatais chinesas com o Brasil são realizados através do escritório Veirano Advogados Associados, que Evandro também faz parte. O escritório representa legalmente a Huawei e outras estatais chinesas ligadas à cultura da soja e logística. A reportagem foi até o escritório em Brasília, que fica no mesmo prédio da Huawei e de alguns órgãos do governo brasileiro, mas não encontramos ninguém no local. Também fomos à sede da Huawei, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Uma simples quebra de sigilo telemático de Evandro Menezes de Carvalho, considerado pelas agências internacionais de inteligência americana um espião recrutado pelo governo chinês, pode desvendar esquemas de proporções mundiais. A reportagem esteve na sede da Polícia Federal neste sábado, junto com o seu advogado, Dr. Ricardo Vasconcelos. Lá na Polícia Federal, colocamos todas as situações para a delegada de plantão, que vai encaminhar essas informações para a Corregedoria. Caso a Polícia Federal não coopere com o FBI e com a CIA, crimes de repercussão mundial podem ser continuados no Brasil. Uma simples quebra de sigilo bancário e telemático pode resolver todos os problemas. De Brasília, Oswaldo Eustáquio. Ronaldo, o jornalista Oswaldo Eustáquio não é propagador de fake news como pensa o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele, inclusive, é um jornalista premiado. E as suas matérias são muito bem fundamentadas. E é impressionante isso que ele relatou aí, né? Vamos ver se a delegada que ele citou vai tomar as providências necessárias. Você sabe que a nossa Polícia Federal aí é cheia de grupos. Dizem que tem o grupo do PSDB, tem o grupo do delegado Marcelo Itagiba, tem o grupo do Romeu Tuma, dizem que tem até grupo do Eduardo Bolsonaro. Com tantos grupos de interesse, fica difícil uma ação coordenada, né? Bem que o presidente quis trocar o comando da Polícia Federal e colocar uma pessoa de confiança, o que é fundamental,
Mas, infelizmente, o sinistro Alexandre de Moraes não permitiu. Embora ache que ele não poderia fazer isso, Bolsonaro cumpriu a determinação. E essa turma aí fica insistindo em dizer que ele é fascista, nazista e outras cositas mais, né? Pois é, mas o que me espanta bastante, Marcelo, é que o jornalista Oswaldo Eustáquio consegue investigar, né? Descobrir tramas dessa natureza. Ele é uma pessoa que não tem muitos recursos, né? Outro foi o Alan dos Santos, que descobriu as escutas. Mas e os setores de inteligência da ABIN? Aliás, são setores bem estruturados, né? ABIN, Polícia Federal, Forças Armadas, né? Não tem informação nenhuma. Curioso isso, né? Parece que está faltando inteligência na inteligência brasileira. Isso não é normal, né? Claro que não é normal, mas também não me parece normal, Marcelo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, aprovar a concessão de título de doutor honoris causa para Xi Jinping. Que coisa. Olha, depois que a UERJ deu um título de doutor honoris causa para a ex-ministra Dilma Rousseff, eu vou te dizer, eu não me espanto mais. Ex-presidente, né? As nossas universidades federais foram aparelhadas pela esquerda, né? E a nossa esquerda adora uma ditadura, são apaixonados por Cuba, pela Venezuela e agora pela China. Essa honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário numa reunião que foi realizada em 10 de outubro do ano passado. Mas já tem um grupo de professores se articulando aí para que a instituição volte atrás na decisão de conceder esse título de doutor honoris causa ao presidente da China. Ainda há esperança, Ronaldo. Tem gente sã na UFRJ. Só falta algum iluminado querer dar um título desse para o Lula, né? Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, se depender de uma garotinha que eu vou te mostrar agora, ele não vai ter a menor chance. Dá uma olhada. De Lula e não se lembra mais. Não é pra me lembrar mais de Lula, não? Não, porque você não sabe. Bolsonaro, ele é da polícia. Porque ele não quer os ladrões. Entendi. Por isso, você tá botando um ladrão, tia. Como é isso? Não é ladrão. É não, meu amor. Tia, quantas vezes eu tenho que dizer? Mas tu viste isso aonde que ele era ladrão? Mulher, tu tá assistindo muito jornal de adulto. Não quero que tu assista jornal de adulto. Eu gosto, porque eu quero ver Bolsonaro lá no jornal. Ah, é? É, eu gosto de ver Bolsonaro lá. E o que é que ele diz de tão bom assim que tu gosta de ver? Ele manda os vídeos, né? De vez em quando. Essa garotinha é demais, né? O pessoal da esquerda deve estar dizendo por aí que ela sofreu lavagem cerebral aí, que a culpa por ela ser assim só pode ser do Bolsonaro, né? Pois é, essa semana teve o Rodrigo Maia, né, no programa Roda Presa, digo, Roda Viva, né? Você viu a entrevista dele? Eu vi, mas eu não aguento ver muito tempo, não. Dei só uma passadinha, Ronaldo, porque, olha, tem determinadas pessoas que a gente não aguenta mais nem ver a imagem, né? Alcolumbre, Rodrigo Maia, Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre de Moraes e companhia. Olha, precisa ter muita paciência, viu? Pelo amor de Deus. Agora, o Brasil, cara, tem o pior sistema educacional do mundo, né? Agora, vale a pena a gente lembrar do professor de física, Pierluigi Piazzi. Ele faleceu em 2015. É excelente. O Brasil foi um dos convidados. O Brasil foi um dos convidados. O Brasil, e olha, os alunos escolhidos segundo o mesmo critério atuarial com a qual se escolhe, por exemplo, o pool de eleitores para fazer uma pesquisa eleitoral, para que seja bem significativo. Desses 41 países, a melhor colocação do Brasil numa das competências foi 4º lugar, de trás para frente.
Ou seja, a melhor colocação que nós tivemos foi penúltimo. Na maioria das competências nós somos penúltimos. Agora, em matemática não, fomos os últimos mesmo. Ou seja, senhoras e senhores, eu falo isso faz tempo, mas agora está documentado. O Brasil é o pior, se não o pior, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Do mundo. Se os filhos estão na escola, então, a escola está no Brasil? Tá, então é péssimo. Não, qualquer escola. Não, mas o colégio... Não, qualquer escola. Porque eu lá no cursinho, eu recebo alunos que vêm das melhores escolas de São Paulo. Lá no cursinho, eu recebo alunos que vêm de escola que quando o filho nasce, o pai corre antes na escola fazer reserva de matrícula, depois vai no cartório registrar o filho. Para ter certeza que ele possa se matricular, o privilégio de estudar naquela escola. Aí o cara chega na minha mão. Não presta. Por quê? A escola tem maus professores? Não, são ótimos. A escola tem má vontade? Não, é excelente. A escola não é profissional? É profissionalíssima, seríssima. Então qual é o problema? O modelo está errado. O paradigma educacional brasileiro está completamente equivocado. Ronaldo, vou te dizer uma coisa, esse cara aí fez a diferença, né? Hoje a gente vê que o nosso sistema de ensino não está formando profissionais, está formando militantes. E a nossa imprensa ainda idolatra o Paulo Freire, né? Infelizmente. Mas, apesar da esquerdização da nossa grande imprensa, a gente se diverte, né? Quando ela fica desesperada quando ouve a verdade. Catarina Rocha Monte. Olha, quando há ensaios de autoritarismo, é bom que as instituições estejam funcionando, e elas estão, assim, mas essa questão aí do manifesto, dos artistas, isso aí é até quase um clichê. Os artistas, eles são uma classe ideologicamente unidas, assim, a gente já sabe, basta ver aí... São muito unidas, não. Veja aí a Regina Duarte. Pois né? Você vê o linchamento aí que está em cima da Regina Duarte, né? Que foi uma exceção. Mas o que esse pessoal chama de censura é complicado, porque, na verdade, muitas vezes é simplesmente uma reclamação porque o governo não está mais querendo financiar os projetos dele, né? Então, existe uma tentativa de ressignificar o termo censura, porque censura é uma questão de Estado, é uma intervenção, é uma limitação da criação, é uma impossibilidade de criação, e isso não acontece. O que está acontecendo é que o governo está tendo uma postura administrativa diferente com a lei de incentivo à cultura. Houve mudanças ali. Ele, por exemplo, uma coisa que foi muito interessante na lei de incentivo à cultura, uma mudança, ele limitou o teto de valor por projeto. Então, antes você tinha não sei quantos milhões que podia ir para um projeto só, agora o teto é 1 milhão. Isso é bacana por quê? Porque você vai incentivar os pequenos artistas, e não esses grandes artistas que já são conhecidos e que ficam mamando na Lei Rouanet e fazendo aquilo que eles já sabem fazer, já ganham para fazer. Então, a questão aí que você falou do liberalismo, a liberdade, a gente defende a criação, a potência do indivíduo. Não tem ninguém impedindo que o artista faça a sua arte. O que acontece é que, numa postura administrativa, está havendo uma mudança. Então, o governo ele não tem mais a obrigação de financiar aquilo que o governo financiava anteriormente por conta das suas pretensões totalitárias, no sentido de, através da cultura, fazer uma engenharia social. Por que a Lei Rouanet tinha tanto dinheiro do governo? Porque era uma pretensão mesmo do governo de esquerda chegar a uma hegemonia por intermédio da cultura. Então, ele pegava ali os seus apadrinhados, cooptava aquela classe artística que ganhou dinheiro a rodo na época do PT. Por quê? Porque ele sabia que a hegemonia que eles buscavam ia ser por meio cultural. Mudou, deu uma virada à direita. Disse tudo, Ronaldo. Disse. E essa semana, Marcelo, tivemos mais 2 decisões vergonhosas do STF. A primeira retirou a delação de Antônio Palocci de ação contra o ex-presidente Lula, né? E a segunda manteve a restrição de operações da Polícia Militar no combate ao narcotráfico em favelas do Rio de Janeiro.
A gente já sabe, né? Tudo que é ruim para o país vem sempre do mesmo lugar e das mesmas pessoas. Com relação à decisão que tirou a delação do Antônio Palocci da ação contra o ex-presidente Lula, o placar foi de 2-1. A decisão da segunda turma do STF, da qual participam os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello, foi baseada no voto de apenas 3 dos 5 ministros. O Lewandowski e o Gilmar Mendes foram a favor da retirada e o Fachin foi contra. E onde estavam aí a Carmen Lúcia e o Celso de Mello em dia e horário de expediente? Para mim, eles não têm desculpas. O voto é virtual nesse período aí de pandemia. Eles poderiam ter participado por telefone, de qualquer lugar, né, onde estivessem. Como disse a deputada Bia Kicis, esse foi o verdadeiro golpe na Lava Jato. A delação do Palocci foi uma bomba para a defesa do Lula. E essa bomba agora foi desmontada com essa decisão. O Palocci fez um total de 3 delações premiadas. Só numa delas tem mais de 800 páginas com nome de corruptos e corruptores dados por uma pessoa que estava dentro do governo e tinha posição de extrema relevância. Só que tudo isso permanece em segredo de justiça até hoje. Aí eu te pergunto, né? Segredo de qual justiça? Realmente, no Brasil, o nosso Supremo protege criminosos e pessoas que não cometeram crime algum acabam sendo perseguidas aí em inquéritos ilegais. Agora, a alegação da defesa de Lula é que o ex-juiz Sérgio Moro, pasmem, né, atuou como acusação, perdendo a imparcialidade. Isso o STF aceitou, né? Incrível. Mas, como disse o deputado Felipe Barros, esse mesmo STF tem um inquérito inconstitucional, o chamado AI-5 do STF, em que os ministros são, ao mesmo tempo, vítimas, acusadores, julgadores, né? E a decisão de manter a proibição das operações da Polícia Militar nas favelas do Rio só aumenta o poder de fogo dos marginais. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma guerra diária entre facções. O número de confrontos aumenta a cada dia. As pessoas estão sendo assassinadas e os seus corpos somem aí dentro dos territórios onde a polícia não pode entrar e a bandidagem vai se armando e se fortalecendo. E nesses territórios, né, onde o Estado não entra mais. A impressão que eu tenho é que esse tipo de decisão é para criar o caos mesmo. Não tem outra explicação. Eles devem estar de brincadeira com a cara da gente, viu? É verdade. E teve uma outra decisão do ministro Celso de Mello, né? Que eu acabei esquecendo de comentar. Ele pautou para o próximo dia 14 de agosto, né, a discussão de um processo sobre a questão tributária que poderá custar até 32 bilhões de reais à União em 5 anos, né? Quem denunciou foi o ex-deputado Roberto Jefferson. Como eu disse, querem mesmo criar o caos, né? Não tem outra explicação. Não tem mesmo, né? E o ministro Dias Toffoli andou criticando o juiz de direito Douglas de Mello Martins. A resposta do juiz foi ótima, né? E o Toffoli poderia ter dormido sem essa. Vamos ver? Douglas de Mello Martins. Vamos repetir o nome dele, já que ele quis aparecer em todas as mídias sociais, em programa de televisão. Então vamos dizer o nome dele, né? Ele quis aparecer resolvendo o problema da pandemia. Quem sabe ele tinha uma solução de determinar por uma decisão judicial criar uma vacina, né? Só faltava isso, né? O juiz Douglas de Mello Martins disse necessidade de julgamento, porque sem essa liminar o juiz estava indo até em programa de receita de bolo e em programa de qualquer tipo de programa na televisão para falar que ele tinha a solução dos problemas da pandemia no seu respectivo estado. O ministro, este ministro, que me acusa de usar a magistratura como trampolim, ele sim utilizou os cargos anteriores como trampolim para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eu não.
eu fiz foi estudar. Estudei muito para passar em todos os concursos que passei e poder escolher. Mas este que me acusa de usar a magistratura como trampolim, deveria, era imediatamente convocar a imprensa para uma entrevista coletiva e desmentir essas informações que estão circulando nos meios de comunicação que você acabou de trazer, de que ele teria recebido propina da Odebrecht. Isso eu quero crer que não seja verdadeiro, mas uma coisa é certa, vocês nunca noticiarão que eu estou no departamento de propinas de empresa alguma. Vocês nunca noticiarão que eu fui pedir favor político a qualquer político de qualquer origem. Vocês nunca vão noticiar um fato como esse. E isso sim, isso contribui para colocar a imagem do Poder Judiciário em xeque. O ministro Dias Toffoli, de vez em quando, sai com as tiradas bem típicas de quem vive completamente fora da realidade, né? Lembra quando ele disse que o STF foi o grande responsável pelo combate à corrupção no Brasil? Olha, a gente não precisa dizer mais nada, né? Até porque ninguém aguenta mais falar sobre esse sujeito. O cara é simplesmente ridículo, né? Mas não é só ele não, Marcelo, que vive fora da realidade, viu? Olha essa pérola daquela que se diz jornalista e parece mais uma blogueira idiota de 5ª categoria, conhecida como Vera Magalhães. As imagens da explosão no Líbano são impressionantes, mas pensemos como exercício que nas últimas 24 horas morreram 1.378 pessoas aqui no Brasil. Em Beirute, até aqui, são 78 mortos. Pelos critérios de proximidade e proporção, a manchete é a pandemia galopante no Brasil. Que coisa, hein, Marcelo? Essa aí só tecla para escrever besteira, né? Ela deve ser a principal aliada do Dória na imprensa brasileira. Ela ganha salário altíssimo pago pelo governo do estado de São Paulo, lá na TV Cultura. Ela conseguiu a proeza de baixar o nível do programa Roda Viva quando levou como convidado o tal do Felipe Neto, que envergonha aqueles que já estiveram lá no programa. Esse programa era um clássico, né? Teve momentos memoráveis. Agora, ela adora atacar o governo para ganhar mais alguns likes. Eu estou achando que ela está no mesmo nível desse blogueiro aí. Só falta qualquer dia ela sair por aí imitando uma foca, Ronaldo. E lá teve também o Augusto Nunes como apresentador. Era outro nível, né, Marcelo? No outro nível. Bom, agora além do Felipe Neto, à nossa esquerda, parece que escolheu a cantora Anitta para ajudar a derrubar o agronegócio. Existe também a questão, além do ruralismo, né, agropecuária, criação de gado. Hoje em dia, no Brasil, existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo tá sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais, então... e aí acontece isso, né? Você vai, compra, tem aí churrascaria, restaurante, vai tudo. Tudo que a gente tem oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito. Essa parte eu estudei, vou falar de maneira bem simples, tá? O peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está ali soltando os seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. Por isso eu diminuí. As pessoas pensam, você... Então, por isso eu sou o reflexo do que eu gostaria que as pessoas fossem. Mas eu acho que deveria existir um incentivo, por exemplo, para se criar a quantidade de cabeça de gado que se cria hoje,
se gasta uma quantidade de água que, se essas empresas estivessem pagando toda essa água no valor que realmente essa água merecia ser paga, deve ser paga, a carne não seria nesse valor. Seria muito mais cara. E aí a gente não teria um estímulo tão grande à agropecuária, né, como a gente tem hoje. A gente teria também um estímulo da gente produzir coisas da terra, né? Os alimentos que hoje são usados para alimentar o boi, a vaca e etc., eles poderiam alimentar a gente por muito tempo. Então, será que a gente não conseguiria delimitar um limite, uma quantidade, uma razão? Ronaldo, que aberração é essa, rapaz? Olha, essa entrevista foi transmitida no Instagram da cantora no dia 12 de maio. Mas ela é tão surreal que a gente conversou antes e optou por mostrar, né? Agora, a cara do Alessandro Molon, quando ele dá uns risinhos de vez em quando, fica balançando a cabeça, parece aquele sujeito que se arrependeu de participar da live aí, né? E chegou à conclusão de que entrou numa furada. Olha, eu vou te dizer uma coisa, essa cantora tem talento musical na mesma proporção do seu desequilíbrio mental e cognitivo, né? Eu estou achando, sabe, que ela foi alfabetizada pela ex-presidente Dilma Rousseff. No início da live, ela apresenta o Molon como governante. Ela faz uma mistura de alhos com bugalhos e aquelas coisas todas, né? É uma doideira, uma doideira. Agora à noite, né? Gilmar Mendes mandou soltar o Alexandre Baldi, secretário do Dória, suspeito logo quem, né? de receber propina. Pô, soltou mais um, hein? É incrível isso, Marcelo. Tá difícil da gente aturar, né? Bom, hoje, sexta-feira, nós não tivemos nenhum fato, né, de grande importância, né? Mas tivemos 2 fatos relevantes essa semana. O primeiro foi a prisão do secretário de Transportes do governo de São Paulo, né? O segundo, o posicionamento do ministro André Mendonça com relação a uma decisão da ministra Carmen Lúcia, do STF. É verdade, Ronaldo. A prisão do secretário de Transporte do governo Dória mostra mais uma vez que o PSDB nada mais é do que o PT de black tie, né? E talvez com uma goela um pouquinho menor. Para você ter uma ideia, o senador Cajuru já faz denúncias contra esse secretário da Saúde aí há muito tempo, né? E sempre se dirigiu a ele aí como bandido, corrupto. E o Baldi moveu 25 processos contra o senador. E agora, pelo visto, não deve ganhar nenhum, né? Segundo a reportagem da revista Cruzoé, o Baldi foi deputado federal por Goiás e ministro das cidades no governo Temer em 2018. Aliás, em 2018, eu acho que ele foi escolhido, isso mesmo, 2018, ele foi escolhido por João Dória para assumir a pasta dos transportes. Mas eu não conheço esse senador Cajuru, que já estava chamando ele, como eu falei, sempre de bandido, de corrupto e tal. Mas que ele deve estar de alma lavada, deve, né? Porque a prisão do secretário ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato, que mira aí irregularidades entre empresários e agentes públicos para fraudar licitações, sobretudo na área dos transportes do Estado. De acordo com a Justiça, ele está respondendo por atos suspeitos antes de ingressar na gestão tucana e comprometer-se a administrar o metrô paulistano e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Mas, como você disse anteriormente, o Gilmar Mendes colocou o sujeito em liberdade. Você vê que é um conchavo, né? Não tem outra palavra. E já descobriram aí que o mais novo preso, esse Baldinho aí, nesse desmembramento aí da Lava Jato,
ele é padrinho de uma das filhas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então, Ronaldo, aquela frase, diga-me com quem andas que te direis quem és, está cada vez mais atual, né? Pois é. E a atitude, Marcelo, do ministro da Justiça, hein? Será que o governo decidiu colocar um freio nos abusos do STF? Olha, a ministra Carmen Lúcia solicitou ao ministro da Justiça, André Mendonça, que enviasse o relatório sobre os antifascistas para o STF de um prazo de 48 horas. O André Mendonça não atendeu e considerou que o STF não pode colocar em risco a segurança nacional. A Carmen Lúcia estava atendendo a um pedido da Rede Sustentabilidade, quer dizer, a esquerda, quando quer alguma coisa, pede ao STF, que sabe que vai acontecer. E a Rede solicitou que o Supremo determinasse a abertura do inquérito para investigar o documento. Esse documento é um dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, que chama CEOP, contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. A rede alega que está havendo uma perseguição política contra esses funcionários, confundindo aí o interesse nacional com o interesse do presidente da República. Mas sobre a perseguição ao presidente, a rede fica bem caladinha, né? Fez muito bem o ministro da Justiça em não atender o pedido de uma ministra de um tribunal que já passou de todos os limites, Ronaldo. Essa semana, até em um dos meus comentários, eu falei sobre o esboço de um roteiro que eu estava escrevendo sobre uma república imaginária aqui na América do Sul, em que a sua Corte Suprema, como é chamada por lá, também estava passando de todos os limites. E a solução para resolver o problema foi bem simples. Eles ignoraram totalmente os togados. Assim, eles começaram a dar ordens lá que não eram cumpridas, aplicavam multas que ninguém pagava e foram se desmoralizando até que se desmoralizaram de vez. Eu estou até curioso, será que isso começou a acontecer aqui no Brasil? Será, Marcelo? Vamos ver, né? Bom, essa semana nós tivemos muitas notícias, né? Mas nosso tempo é curto. Antes de terminar o programa de hoje, eu gostaria de mostrar mais obras do governo federal que estão mudando a cara do país. Vamos dar uma olhada? O modal ferroviário está incluído no programa de parcerias de investimentos da Presidência da República, que desenvolve um Plano Nacional de Logística, onde são avaliados os sistemas logísticos do país. Nós temos uma matriz de modos de transporte bem desequilibrada se a gente olhar as dimensões do país e as características do nosso país. Esses investimentos realizados de acordo com o PNL, Plano Nacional de Logística, ela prevê que a realização de todos os investimentos que nós temos aí, inclusive as prorrogações antecipadas de ferrovias, nós vamos mudar essa matriz de transporte a partir de 2025. Entre essas ferrovias está a Norte-Sul, que tem como objetivo se tornar a espinha dorsal do transporte ferroviário no Brasil. Ela vai de Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela do Oeste, em São Paulo, trecho de 1.537 quilômetros. Atualmente, o trecho Porto Nacional-Anápolis, em Goiás, já está concluído pela Valec. De Ouro Verde, Goiás, até a Estrela do Oeste, está com 96,5% concluído. A construção dessa malha ferroviária foi auditada pelo Tribunal de Contas da União e nela foram encontradas irregularidades. A atuação do Tribunal de Contas da União ela já vem há muitos anos fiscalizando os contratos de construção da ferrovia. Olha, obras espetaculares, viu, Ronaldo? É impressionante que a grande mídia não divulga, né, essas grandes obras e as coisas boas que o governo está fazendo para a população e que ficaram paradas por muitos anos nas mãos desses governos de esquerda. E é sempre bom lembrar o que esses governos socialistas e ditatoriais, que são apoiados pela nossa esquerda, deixam de legado para os seus cidadãos, né? Dá uma olhada, rapaz, nessa foto da cidade de Havana, em Cuba. Pois Olha que coisa, rapaz. É muito triste, né? Parece, não é Beirute, no Líbano, né? Pois é Cuba. Pois é.
Mas você 60 vê anos de que socialismo. é isso que eles deixam. Eu não sei como esse pessoal insiste em defender essa gente. Sabe? Imagina como deve estar também a Venezuela, que a gente também não tem acesso, né? Pois é. As informações são omitidas, né? Você imagina. Bom, o Papo da Madrugada vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais, hein, Marcelo? Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você que ficou com a gente até agora. E Ronaldo, um grande abraço. Super abraço para você também, Marcelo. Bom fim de semana para todo mundo, um bom fim de semana para o mundo inteiro, ligado aqui no instantenews.1. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.